Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast acadêmico. Esse vai ser um podcast semanal produzido pela Academia das Específicas. Quem sou eu? Eu sou o Luiz Henrique Bogado, um dos sócios-diretores da academia, professor da academia e serei o host de vocês aqui semanalmente, beleza? Qual é a ideia desse podcast, pessoal? A ideia é que vocês conheçam mais histórias sobre a academia, sobre as pessoas que fazem a academia acontecer, sobre quem são os professores, de onde eles vieram, como que eles construíram suas carreiras, quem são os alunos que foram aprovados, qual foi a jornada dessa galera até a sua aprovação. Se a gente trouxer, a gente pode trazer psicólogos, nutricionistas, pessoas para contar histórias para vocês e te ajudar para você não se sentir sozinho nessa jornada tão difícil que é a jornada do pré-vestibulando. Então vem com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E para esse primeiro episódio, eu tenho o prazer de receber aqui um cara que é meu amigo, foi meu professor, meu tutor e hoje é meu sócio, professor Luiz Fernando Costa. Seja bem-vindo, professor Luiz Fernando. Opa, obrigado. Tudo bem? Tudo bem, professor. Muito feliz de tê-lo comigo aqui no primeiro podcast da academia. A gente idealiza esse projeto há muito tempo e ter você aqui é, cara, sem palavras pra gente fazer esse primeiro episódio. E eu queria muito que o senhor se apresentasse, mas não sem antes fazer o seu clássico bordão, né, professor? Vamos lá, né? Bom dia, galera. Tudo bem? Prazer, meu nome é Luiz Fernando. Sou professor aí já faz um tempo aí, acho que deixa eu começar a fazer uma continha aqui, desde 96 eu dou aula, já dá 26 anos aí, é isso? Fiz as contas certas, professor? Professor, acho que fez, professor, tá? Vamos lá, 26 anos já de profissão, sou licenciado em matemática, tenho mestrado também pela UNB, e é isso, né? Tenho o prazer de estar aqui também. Né? Meu amigo também, né? Faltou falar companheiros de board games, né? Meu grande vício aqui hoje, né? Acho que te introduzi isso também, né? Sim. Né? Então, meu grande amigo, hoje sócio da Academia das Específicas, pupilo, né? Começamos juntos ali. E é isso. É isso, professor. Então, você falou de 26 anos de sala de aula, mas você não começou como professor, né? Você teve, antes de ser professor, você tinha outros objetivos, eu conheço um pouco da sua história e é isso que eu quero explorar aqui, principalmente, você contar um pouco da sua história. Então, conta um pouco como que o garoto Luiz Fernando se tornou o professor Luiz Fernando, essa grande referência na cidade de matemática. Né? Na verdade, olhando a minha trajetória assim, é esquisito hoje em dia eu pensar, cara, como é que eu nunca pensei em ser professor, né? Mas é claro, a gente está nesse país assim que nossa profissão não é tão valorizada, né? Mas com certeza acho que é a minha grande inspiração hoje. Mas vamos lá, antes de ser professor, desde pequenininho, quando eu lá nos meus auges, né, 9 anos de idade, né, aquele garoto que tudo sabe sobre a vida dele, né? Então eu já sabia o que eu tinha para minha vida. Então já tinha decidido ser piloto de avião, piloto de caça da Força Aérea Brasileira, né? Então era isso que eu estava querendo para mim. A partir de lá eu comecei a pesquisar o que eu precisava fazer para ser piloto e tal, não sei o quê. Descobri que se eu entrasse no Colégio Militar de Brasília, no CMB, eu teria algumas vagas. Vamos falar assim, o caminho seria um pouco mais curto, né, para chegar a esse meu sonho lá, vamos colocar assim, né? E foi isso. Então, para passar no Colégio Militar, a gente faz um concurso, né? Então a prova de concurso, cara, difícil pra caramba, pesada a prova, já de um moleque bem pequeno, eu acho que é surreal hoje em dia pensar nisso, né? Tô com a filhinha agora que ano que vem talvez entre também para essa caminhada aí, mas é pesado, né? Acho que é vaga eu me lembro lá, eram 23 vagas que eu concorria para mais de 1.000 pessoas, era uma coisa surreal assim, surreal mesmo, mais de 50 por vaga assim. Mas enfim, e aí tem um cursinho preparatório para você passar para essa prova do Colégio Militar, né? Para você aprovar nesse concurso de admissão. E aí, sabendo desse cursinho, na minha época o cursinho Garança, né? Acho que você também foi nisso, né, Bogadão? Eu estudei na Escola Fundamental Vacivite Rossi, antigo Garança. Na minha época não era só escola, na época era só cursinho na minha época, né? Então hoje eles viraram uma escola aí, né? Mas o cursinho foi muito bom na minha vida, acho que foi um divisor de águas na minha vida aí. Mas enfim, como é que era a minha trajetória? Eu estava na escola classe 315 Sul, né? Então, eu estava na escola classe 315 Sul e eu morava no Cruzeiro nessa época. Então, eu acordava ali por volta de 6, 6:30 da manhã. E aí eu pegava um ônibus
pegava junto com a minha mãe o ônibus, né? A gente ia para a escola, minha mãe ficava no trabalho dela, eu ia para a escola. E aí ficava lá até meio-dia. Depois de lá eu saía, tinha um restaurante na 314 Sul, 315 ali, 314, onde eu almoçava. Minha mãe fez uma conta lá para mim, eu não almoçava com ela. Depois de almoçar, eu subia para uma bibliotecazinha, fica ali do lado da academia, né? Então, biblioteca do lado da academia nossa ali, acho que eu esqueci de novo a quadra dela. 312, 313, né? Bibliotecazinha pública ali, acho que já vi alguns alunos estudando lá, inclusive, né? Bom, depois ficava lá até mais ou menos 6 da tarde. 6 da tarde eu subia a pé para o cursinho. O cursinho ficava ali na 912 Sul, atrás de uma igreja em forma de baleia, né? Do lado da entrada do Parque da Cidade ali. Então ali que era o cursinho, hoje era uma faculdade que tem ali atrás, mas eles se ocupavam ali, eram 2 turmas apenas na minha época, hoje virou esse monstro, né? Essa escola monstruosa que a gente tem aí, referência na cidade. E a aula começava por volta de 7 da noite, ia até umas 10, 10 e meia. 10 e meia da noite eu saía, descia a pé para a parada de ônibus, 10 e meia da ônibus pegava o ônibus e ia para casa. Chegava em casa em torno de umas 11, 11 e pouquinho, capotava para no outro dia estar em pé de novo, 6, 6 e meia da manhã, né? Então essa era a minha vida ali, perto dos meus 11 anos de idade. Foi um ano assim de muita abdicação, muito suor, muito sacrifício, né? E eu vinha de escola pública, então, cara, nitidamente eu estava um degrau a menos do que a maioria da galera que estava lá. Com certeza que a maioria vinha de escola particular, então dava para ver assim que eu estava um degrau a menos, né? Mas é isso, tive que ralar bastante. Tem uma história que é engraçada hoje, mas na época não foi tanto, né? Com certeza não. Mas tem uma história que é engraçada hoje, que eu conto um pouco para a galera que me conhece como professor de matemática, assim, né? Então, nessa época o cursinho, eles faziam simulados periódicos, né? E de acordo com os simulados, com as notas que tiravam, ranqueavam os alunos e dividiam em 2 turmas, turma A e turma B. Turma A é a turma dos mais fortes, turma B seria a segunda turma, né? Que vinha em seguida. E aí eu estava nessa turma dos mais fortes, né? Me lembro, isso foi num sábado de manhã, cara. O professor de matemática, não sei se a gente pode chamar bem de um professor, né? Acho que você conhece ele, é um dos donos lá, né? Conheço bem. Não precisamos falar de nomes aqui, né, professor? Não, meu advogado me recomendou que não. Bom, então esse dito professor, né, esse cavalo que dava aula de matemática, ele num dia lá ele começou a fazer perguntas orais para os alunos, né? E aí perguntou para mim, perguntou para uma galera, de repente perguntou para mim, eu não soube responder a pergunta do cara. Aí ele perguntou segunda vez, cara, também não soube responder. Terceira vez, não soube responder. Esse cara alucinou comigo, velho. Alucinou comigo. O que você tá fazendo aqui nessa turma? Você não merece estar aqui. Sai da minha sala, você vai para outra turma, né? E, cara, me expulsou assim, né? Moleque de 11 anos, sai de cabeça baixa, vai chorando, né? Para outra sala. Bato na sala, era aula de português na outra sala. Falei, professora, o professor pediu para eu assistir aula aqui nessa sala. Aí fui lá, e o pior de tudo é que depois ele deu aula naquela sala também, né? Mas beleza, foi num sábado. Cara, eu fiquei muito, mas muito chateado muito puto da vida mesmo nessa época aí. Me lembro que cheguei em casa, era sábado de manhã, cheguei em casa à tarde, fiquei com isso na cabeça a tarde inteira. E aí fui dormir à noite. Cara, não consegui dormir. Não consegui dormir. Pensando no cara, pensando em toda a situação, aquilo não me deixou dormir de jeito algum. O que eu fiz? Foi estudar. Levantei, eu vou estudar essa porra. E você não tem noção do que o cara tava me perguntando, né? O cara tava me perguntando tabuada. Tabuada, velho. Tabuada. Eu não sabia responder. Tabuada. Na 4ª série, né? Bom, mas foi isso, né? E engraçado que eu sempre coloco para os meus alunos que é isso, né? Aquilo que não te mata, te fortalece, né? Então, desse episódio que muita gente fica desmotivada, não, aquilo, cara, foi na verdade um motor para mim, né? Foi um combustível. Eu falei, cara, eu consigo, eu vou ralar, velho, vou ralar, eu vou conseguir esse negócio.
Então foi um ano de ralação, velho. Um ano nesse ritmozão, assim, de acordar cedinho, pegar ônibus, voltar de ônibus tarde para casa e aula particular pra caramba. Eu me lembro que minha mãe pagou professor particular pra caramba pra mim. Então, enquanto eu não tava lá, sábado e domingo, sábado à tarde, domingo, tarde, tava com um professor particular ali do lado, de matemática, de português, de história, geografia. E foi isso, ralei pra caramba, né? Cara, é difícil demais esse concurso, né? Não sei se você conhece, Bogadão, mas, cara, é difícil demais esse concurso, né? Eu me lembro que na minha época tinha 23 vagas. Pro Colégio Militar. Pro Colégio Militar, né? 23 vagas para passar pro Colégio Militar. E tinha mais de, sei lá, acho que era mais ou menos assim, muito mais do que 50 para 1, assim. Muito mais não, mas é perto de 50 para 1 a concorrência. Então tinha ali, cara, gente demais ali concorrendo por uma vaga. Enfim, depois de um ano ralando pra caramba, né? Aí eu passei nesse concurso de primeira, consegui passar de primeira. Me lembro que eu quase gabaritei matemática lá. Não sai as notas, né? Mas eu lembro que eu fui muito bem assim em matemática, assim. Foi minha matéria que eu estudei muito, né? Bom, no colégio militar, quando você estuda no ensino fundamental. Na minha época ia só até a 8ª, né? Não tinha o 9º ano, né? Então, o 9º ano é coisa mais recente, né? Então, até a 8ª série. Na 8ª série, a gente ia fazer uma prova, um concurso, outra prova, né? Mas, na verdade, é uma prova interna entre os colégios militares apenas, para ir para Barbacena. Lá ficava a EPICAR. EPICAR é a Escola Preparatória dos Cadetes do Ar. Então a EPICAR ficava lá em Barbacena, que seria o ensino médio da aeronáutica. Então o ensino médio da aeronáutica seria lá. E aí, lembro bem que na minha época era o Fernando Collor de Mello, nosso presidente, e uma das coisas que ele fez, ele fechou todas as escolas militares na minha época. Então, aquela vantagem que eu tinha por ter passado no concurso colégio militar, ela não existia mais. Porque naquela época ele fechou a EPICAR. Né? E aí o que me restava para ser piloto? Chegar no 3º ano e fazer o vestibular para a Força Aérea. Né? Então, o vestibular da AFA, que a gente chama Academia da Força Aérea. A AFA fica em Pirassununga, São Paulo, terra da cachaça, do 51, né? Não sou muito chegado de cachaça, ele não. falando que queria... Bom, olha lá, Samuco, o cara falando que queria ser piloto, ele queria era pinga, velho. Na cachaça não sou muito chegado, não. Sou mais um vinhozinho, uma cervejinha. Agora vem me contar isso aí, mano. Acho que eu caio nesse papinho. Curto mais uma Weiss, umas cervejazinhas cheirosas, como meus amigos falam, né? Cervejinhas cheirosas, né? Bom, enfim... E aí chegou lá, 3º ano. 3º ano, então, vamos fazer a AFA, Academia da Força Aérea, que seria o ensino superior da aeronáutica, né? E aí, novo cursinho. Então, eu estudava no colégio militar, tinha boas notas no colégio militar, aí bati lá no objetivo, na minha época, era o grande cursinho da cidade, curso objetivo, né? Então, bati lá, cara, pedi bolsa integral, porque se fosse para pagar, eu não conseguia não, né? Preciso de bolsa integral aí, minhas notas são essas, me ajuda aí. E aí consegui uma bolsa integral, fui estudar lá. Aí, 3º ano de manhã, esse cursinho começava um pouquinho mais cedo, começava às 5 da tarde e até 10h30, né? E aí mais um ano de relação, 3º ano junto com o cursinho, né? Sem viver de novo, vamos colocar assim, né? Bom, a AFA é legal que só tem 4 matérias para passar para estudar para a AFA, né? Então, para a AFA só tem matemática, física, português e... Química. Não, matemática, física, português e inglês. Essas 4 matérias em inglês. Né? Então, 4 provinhas lá pra gente fazer. Ano de ralação pra caramba. Consegui a bolsa lá no Objetivo. Lá eu conheci Mauro Martuccelli, né? Que depois eu conto sobre ele. Mauro Martuccelli, um professor de matemática lá, que me ajudou bastante. Não só a conquistar esse objetivo da AFA, mas também mais pra frente. E aí, relação total, cara, passei na AFA. Passei na AFA de primeira também. Me lembro das minhas notas até hoje, né? Matemática eu errei uma questão, fiquei com 9,8. Física errei 2 questões, fiquei com 9,6. Inglês eu errei 4 questões, fiquei com 9,2. E
português eu fiquei com 4,5, velho. E aí vem uma lição. Vem uma lição daqui que eu falo pra todo mundo, velho. Caíam 5 livros na prova. Então a literatura eram 5 livros. Sabe quantos eu li? Nenhum. O que eu li? Só os resumos. O problema é que o cara que faz a prova também lê os resumos. Né? E ele vai colocar o que na prova dele? O que não tá no resumo. O que não tá no resumo. Obviamente. Obviamente. Né? Então, para saber se o cara leu mesmo. Ou seja, eu só passei com gramática. Né? E eu tenho uma sorte muito grande, você conhece bem a minha sorte, né, professor? Inclusive com carros. Assunto pro terceiro episódio do professor Luiz Fernando. Terceiro episódio do carros. Carros. Os carros do meus carros. Histórica dos meus carros. Isso é um outro podcast. Enfim. Então, cara, foi ali, só na gramática mesmo, porque a literatura eu deixei pra trás, né? Mas enfim, passei. E com essa nota 4,5, eu fui 20º do Brasil, 1º do Centro-Oeste, velho. Olha lá. Bacana, né? Bravo. Bom, foi bem. E aí, cara, a AFA ela é muito rigorosa nos seus exames médicos, né? Então, o exame médico da AFA, cara, é perfeito. Você tem que ter perfeição em tudo, praticamente em tudo, né? Eu conheço um cara que ele foi reprovado no exame médico da AFA porque tinha pé chato. Nosso pé faz uma curvinha, né? Então, ele não tinha aquela curvinha do pé, velho. O cara foi reprovado. Né? E vai derrubar um avião, porque tem um pé chato. Eu fui atrás também para descobrir, eu fiquei curioso por isso. Por que o pé chato do cara tirou ele da academia da Força Aérea, né? É porque essa curvinha ela é importante para dar postura para a pessoa. E a pessoa que tem um pé mais reto, ela tem maiores chances de desenvolver problema na coluna. E coluna é muito importante, porque você vai estar lá numa força G muito grande, porque eu queria ser piloto de caça, né? Então, a força G é muito grande. Então, o camarada podia ter um problema lá e qualquer desconforto, vamos falar, qualquer erro que você tenha pilotando uma aeronave desse tipo, além do prejuízo financeiro, que é muito alto, né? Uma máquina dessa custa, sei lá, milhões, né? Você está sobrevoando cidades, sim, né? Então, não só a vida do piloto vai estar em perigo, mas a vida de vários civis também. Então, eles são rigorosos e tem motivo para ser, né? Mas, enfim, bateria de exame médico em Brasília. Fui para o Hospital Naval, fiz bateria de exame médicos em Brasília. Cara, aprovado. Bora. Partiu? Partiu a AFA. Então, cheguei em Pirassununga, né? Terra da 51, já falamos disso? O real motivo. Né? A Terra 51, né? Enfim, chegamos lá em Pirassununga. Cara, engraçado, a gente voou num Bandeirante. Você conhece um avião chamado Bandeirante, professor? O professor já ouviu falar bastante desse avião. O avião Bandeirante, ele é um bimotor, são 2 hélices, né? Cara, para você entrar no avião é aquela coisa de filme norte-americano, que você senta, sabe aonde? Numa banquetinha, um do lado, outro do outro, e atrás tem aqueles negócios para você ficar se segurando assim, ó, sem cinto. Foi legal também a experiência. Bom, viajamos de Bandeirante pra lá. Dava medo subir naquilo. Era avião da FAB? Da FAB, exatamente. Avião pra mim, meu Deus. Nossa, Samuca falando que adora. Já disse que o sonho dele é pular de paraquedas. Nossa produção aqui, muito afim. Enfim, mas estava empolgadaço, né? Molecão, 18 anos de idade, vambora, partiu, né? Vamos pra AFA, nada mais me segura, né? Lá tinha o quê? Chegando na AFA, tinha mais 2 baterias de exames. Tinha uma bateria de exame físico e uma bateria de exame médico, né? O exame físico, depois de um ano que você fica estudando, amigão, você chega lá naquele nível de condicionamento físico, né? Então eu tive 2 meses ali para tentar entrar em forma, mas acho que eu tinha consegui ser aprovado no condicionamento físico lá. Fazer flexão, fazer barra, eu lembro que a barra era bem legal, tinha que fazer uma barra. E eu vi pelo menos 4 pessoas não fazendo nenhuma barra. Aí foi reprovado por causa da barra. Mas enfim, exame físico também consegui passar. Aprovado. E nova bateria de exame médicos. Né? E aí fizemos a bateria de exame médicos. Estávamos lá tudo tranquilo, né? Estava no alojamento à tarde lá, depois da bateria de exames médicos, né? E aí de repente chega um cara que era zoeiro, velho. Zoeiro pra caramba. O cara fez cursinho comigo aqui em Brasília. E era zoeiro demais, zoeiro demais. Ele chegou lá. Luiz, cara, eu não vi teu nome lá embaixo, não. Tinha saído já o resultado final. Cara, eu não vi teu nome lá embaixo, não. Eu falei, moleque, fala sério, velho. Passei já no exame físico,
exame médico que a gente fez lá em Brasília. Não tem como me reprovar no exame médico. Cara, não tá lá, velho. Vai lá. Fala, você tá me sacaneando, depois eu vou lá. Velho, vai lá, velho. Não tá lá. Cara, saí correndo, fui ver, tinha dado lá um problema de oftalmologista. Eu, eita porra, oftalmo, velho? Mas isso eu tinha feito antes, em Brasília, eu fiz com médico particular, passei no Hospital Naval lá de Brasília, e aí, fui procurar oftalmo, né? Cheguei lá procurando oftalmo, uma fila enorme, muita gente chorando lá também. Aí chegou minha vez. Aí eu entrei na sala, aí ela... tá, já sei qual é o seu caso. Aí me mostrou na pasta. Que cor é essa? Eu falei, verde. Aí ela estranhou assim. E que cor é essa? Eu falei, amarelo. Ela estranhou de novo. Eu falei, eita porra, o que tá acontecendo, velho? Aí ela pegou um exame específico, que tem umas bolinhas malditas, coloridas, né? Não sei se vocês já viram esses examezinhos, mas para quem tiver, tá dentro dela? Quem tiver interesse, entra na internet como pranchas pseudo-isocromáticas. Olha que nome lindo. Você não esqueceu, né, professor? Nunca, isso aí marcou a sua vida. Nunca, né? Pranchas pseudo-isocromáticas. Um monte de bolinha, uma bola. Dentro tem um monte de bolinhas coloridas, em que uma das cores se sobressai, formando um número. É isso. É isso. Quer dizer, dizem que é isso. Pequena Miss Sunshine, já assistiu esse filme, professor? Isso, exatamente, ele lá mesmo. Você se viu nessa cena, né? Exatamente. Pequena Miss Sunshine, exatamente. E aí, o que aconteceu? Cara, ela começou a falar, que número tem aqui? Aí eu olhei assim, número? Nenhum. E nessa aqui? Não tem nenhum número. Cara, eu pensei que ela tava me sacaneando, velho. Ela falou, então, você é daltônico. Depois de 18 anos de vida, dessa forma eu descobri que era daltônico, velho. Eu falei, não, você tá de sacanagem, eu sou daltônico. Porque ela tinha perguntado pra mim antes as cores. E as cores em separado, eu não confundo. O meu problema é quando elas se juntam. Então tem problema nos bastonetes aqui, que quando elas se juntam, elas parecem ser uma só. Eu já fiz esse teste com giz no quadro. Eu peguei o giz amarelo, risquei, eu vi amarelo. Aí eu peguei o giz verde, risquei, eu via verde. Aí depois eu fiz um pedaço amarelo, um pedaço verde. Pra mim era a mesma cor. Esquisitaço. Mas enfim, descobri assim. Aí eu lembro que eu chamei um amigo meu, o zoador lá. Falei, cara, entra lá comigo, velho. Acho que a mulher tá me sacaneando. Aí o cara entrou, aí eu falava, aí o cara balançava assim. Aí eu falava e fui cortado da AFA assim. Né? Não tinha nada mais que eu pudesse fazer. Né? Então, corri atrás do meu sonho, cara, imensamente. Véio. Foi difícil passar no colégio militar, foi difícil passar na prova da AFA. Foi difícil pra caramba fazer as coisas e chegou um momento que eu fiquei impedido de prosseguir com o meu sonho. O que estava ao seu alcance, você fez. Exatamente. Né? E aí, esse aí foi um dos maiores baques da minha vida. Né? Recentemente eu tomei outros, mas esse com certeza ainda é um dos maiores baques da minha vida. Né? Lembro que eu voltei para Brasília, desnorteado, não sabia o que fazer. Aí eu comecei a estudar, sabe para quê? Concurso do TCU, nível médio. Comecei a estudar para o concurso do TCU. Né? E, cara, pensou se eu passasse TCU? Né? Meu mundo ia ser completamente diferente. Mas aí... Nem consigo te imaginar trabalhando num serviço público. Nossa senhora, ia ser esquisito mesmo. Um cara obstinado de ser maluco de fazer as coisas. Ia ser esquisito mesmo. Acho que eu não ia dar conta mesmo, não. Mas enfim. Voltei. E aí o que aconteceu? Eu tinha um amigo meu que era dono de um cursinho preparatório para o colégio militar, velho. O nome dele era professor João. Ele tinha um cursinho chamado Curso Seleção. Ficava na Asa Norte. Ainda existe. O Seleção ainda existe. Acho que era Solução, na verdade. Solução? Solução. Aí esse cara soube disso tudo, né? Gostava de mim. O cara me chamou para dar aula pra galera. Então acabei o terceiro ano, em 95. Voltei da AFA lá em fevereiro, acho que fevereiro para março. Em março eu já estava dando aula, velho, pra galera. Então virei professor assim. Você não quer vir dar aula aqui para mim, não? Eu falei, não estou fazendo nada.
né? Acabei de voltar. Duro. Tô precisando de uma graninha, né? O curso era à noite, né? O cursinho era à noite. Ué, bora, né? Vamos dar aula, né? Comecei a dar aula pra molecada, velho. E aí foi legal. Foi ali que começou o gosto, assim, né? Ali o mosquitinho te picou, né? Ali começou o gosto. E aí comecei a dar aula. Depois, no meio do ano, Pô, galera, foi mal. É que a gente fez uma... A gente tá na segunda tentativa, né? É a primeira vez que a gente tá fazendo. E eu não lembro se eu falei do Martu nessa agora ou foi na outra, velho. Você falou que você falaria do Martuccelli nessa segunda. Foi nessa segunda? Foi bom. Então eu tô no podcast certo. No podcast certo. Que bom. O cara, quando ele fica famoso, galera, é o seguinte, ele vai participando de vários podcasts pelo YouTube, né? Ele é muito convidado, então ele acaba confundindo, né? Em qual lugar que ele falou o quê. Mas assim, mas qual você tem perdido? Tem um grande professor, que o Luiz Fernando vai comentar aqui agora sobre ele. Bom, enfim. Então, no meio do ano, meu irmão estudava no Objetivo. Meu irmão estava estudando lá no Objetivo. Eu lembro até que eu ajudava a pagar. E aí eu fui lá pagar o colégio do meu irmão, a mensalidade do meu irmão, no meio do ano. Cara, foi coisa assim de sei lá, esquisito demais, vai pensar nisso aqui, né? Eu tava andando numa ruazinha, numa calçada. Aí esse professor, Mauro Martuccelli, tava vindo numa outra calçada assim, numa esquina, numa quina. Cara, a gente, sem sacanagem, velho, a gente se esbarrou, velho. A gente se esbarrou, ele tava com as coisas na mão, as paradas caiu no chão. Ficou meio puto comigo, cena assim. De filme? Cara, muito Teve esquisito. beijo, professor? Não chegou a ter beijo, não. Mas assim, a gente se esbarrou assim, o cara. Aí a gente já ajudou a pegar as coisas do cara lá e tal, não sei o quê. Cara, juro por Deus, não tô de sacanagem, aconteceu de verdade, velho. Então, aí assim, aí o cara olha pra. Ué, velho. Me chamar de alemão, né? Alemão, o que você tá fazendo aqui, velho? Aí eu contei minha história pro cara, caraca, o bicho não acreditou. Ele chegou, tô com uma específica aqui, de matemática. Tá afim de trabalhar comigo, não? Eu olhei pra ele e disse, não tô fazendo nada, né? Tô aqui. Precisando de dinheiro. Tô precisando de dinheiro. Por que não, né? E aí foi isso. Aí eu comecei na monitoria do Objetivo na específica de matemática do Martu, né? E aí tá lá. Comecei a dar. Aí um ano seguinte, ele me puxou para dar aula na específica dele. Então, em 97, eu já estava dando aula de específica. Na específica dele. Eu era monitor, dava aula. Peguei uma frentezinha lá, uma vez por semana. Em 98, o Objetivo me chama para dar aula no cursinho pré-vestibular do Objetivo. Então, estava lá com 20 anos, dando aula pro pré-vestibular. Provavelmente com gente que era mais velha que você. Cara, me lembro uma história engraçada também aí. Você falou do mais velho. Tinha uma turma lá, era a turma da Zanorte, né? Do Objetivo da Zanorte ali. E aí eu dei uma trollada lá. Eu entrei, cheguei junto com os alunos e eu sentei na primeira carteira. Né? Sentei na primeira carteira, aí o sinal tocou. Aí eu fiquei ali, todo mundo zoando e tal, não sei o quê. Deu uns 5 minutinhos, eu levantei e fui pro quadro. Fui pro quadro e comecei a dar aula. Aí a galera, que porra é essa? O que esse cara tá fazendo aí? Tava aqui agora tocando zarai com a gente. E eu comecei a dar aula, não sei o quê. Aí eu olhei, galera, eu me apresentei pros caras, os caras não acreditavam, velho. Não acreditavam. Depois que eu dei a primeira aula, assim, eu acho que ele é professor de verdade. Então, me confundia com aluno bastante, me confundia muito com aluno nessa época aí. E já tinha um bordão? Não, o bordão veio bem depois mesmo, bem depois, né? Só esqueci de falar uma coisa antes, que nesse encontro do Martu, né? Eu ainda estava sem rumo nenhum, não sabia o que ia fazer da vida, né? Então, a única coisa que eu fiz foi deixei de estudar para o TCU. Né? E aí tinha um vestibular da UNB no meio do ano, né? E agora? O que eu vou fazer da minha vida, velho? O que eu vou fazer, cara? Aí eu comecei a ligar para meus amigos do terceiro ano, que fizeram o colégio militar comigo. Aí, cara, o que você vai fazer? Vou fazer engenharia elétrica. E você, o que você vai fazer? Vou fazer engenharia elétrica. Aí 3 caras falaram que ia fazer engenharia elétrica. Eu falei, vou fazer engenharia elétrica também. Aí marquei engenharia elétrica. Foi assim que eu escolhi meu curso para o ensino superior, né?
perguntando para os meus amigos o que eles iam fazer. E aí, me lembro que em 96 eu passei para engenharia elétrica e foi isso. Cara, olha lá, fazia o UNB de manhã, ou, na verdade, tentava fazer o UNB de manhã, engenharia elétrica. Né? Depois, à tarde, eu ia para o Objetivo, ter aula de específica, dar aula lá. E à noite eu ia para o curso do Colégio Militar. E foi isso, velho, foi isso. Ralando pra caramba aí. Aí, 2 anos depois, né, como eu falei, eu fui puxado para ser professor do cursinho do Objetivo. Aí, a UNB ficou cada vez mais de lado mesmo, que tinha aula de manhã. A galera que dá aula então, e faz o UNB é um caminho quase que geral, né? Dava aula de manhã, e aí eu só aparecia lá na época de prova, só ia fazer prova, né? E fui levando engenharia, assim, 5 anos. Né? Depois de 5 anos, no 10º semestre da engenharia, aí eu, cara, não vou ser engenheiro, velho, vou ser professor. Aí eu larguei a engenharia, era um semestre chave, né? Porque era um semestre que fazia, e a gente ia fazer projeto final. E aí, cara, naquele momento, eu teria que escolher ou seria engenheiro, que não teria como dar aula, que eu teria que me dedicar pela primeira vez na engenharia, ou seria professor. Né? Aí, escolhi ser professor. Né? Saí, fiz de novo o vestibular da UNB, passei para matemática e me formei em matemática e estou dando aula. Hein? 20... Quantos anos, professor? 26, professor. 26 anos, professor. 26 anos dando aula. Que bom que eu tenho um professor de matemática do meu lado aqui. Porque você não sabe nem tabuada, pô. Aí como é que eu vou te ajudar? Mas é porque a tabuada era colorida também, né? A tabuada era colorida, né? Tinha esse problema. Confesso que eu sempre contava a minha história no final de todo semestre. Né? Todo semestre eu contava a minha história para a galera para ter essa moral final, né? Que é aquilo, né? Que quando aquilo que não te fortalece, ou aquele que não te mata te fortalece. E uma outra grande lição daí é que quando você cair, e se você ficar caído, cara, e não conseguir se levantar, você não vai conseguir enxergar as oportunidades que a vida vai te dar. Né? Então, eu acreditava que meu futuro, cara, eu tinha tanta convicção com isso, velho, seria ser piloto de avião. Aí o seu professor foi piloto de avião, passou na AFA, aí foi reprovado, depois fez engenharia elétrica, 10º semestre saiu, todo mundo me chamava de maluco, cara, forma, velho, falta 2 semestres. Não vou sair, não vou ser engenheiro. Né? Fiz matemática, depois fiz mestrado em matemática, dei aula esse tempo todo e hoje resolvi, né, ter um filhinho aí, que é a Academia das Específicas, né? Montar uma empresa para mim. Né? Cara, é isso, velho. Segue, faz suas coisas direitinho, que a vida vai te dar o caminho, né? E fico feliz de estar contando isso depois de 3 anos. Como eu falei, eu sofri outras porradas recentemente, né? E eu não tinha mais força de ficar contando isso, né? Porque eu precisava me fortalecer. Mas foi legal contar de novo aqui, Bogadão. Cara, quando a gente vinha idealizando o podcast, né? A primeira história que eu queria trazer era sua. Porque eu sei que você conta essa história, porque eu já estive em sala quando você contou essa história. É verdade. E é um pouco da ideia nossa nesse projeto, que é mostrar para as pessoas que existem jornadas de outras pessoas que são tão pesadas, às vezes, quanto a dela. Não é uma competição de quem tem, mas todo mundo tem as suas dificuldades, os seus problemas. Né? A vida, ela traz muito empecilho para muita gente. E quando a gente está fazendo um pré-vestibular e a gente que está imerso dentro desse mercado, a gente vê os alunos, principalmente em véspera de prova, né, com muito desespero, quando faz a prova e não tem o resultado. Esse Enem, então, desse ano, né, a galera na prova do segundo dia saiu desnorteada. Cara, você não é o único, não acabou, você tem muita coisa pela frente, não é o fim do mundo não passar, não é o fim do mundo se não vier agora. Você vê, você dedicou sua vida inteira a ser piloto. E na única coisa que você não tinha domínio, você foi reprovar. E assim, parar pra pensar que esse teste da pequena Miss Sunshine aí, que você falou o nome, que eu não lembro, como é que é o nome, professor? Pranchas pseudo-isocromáticas. Pronto, aí. E pensar que essas pranchas isocromáticas fizeram sua reprovação nesse momento,
Só que a partir dali, quantas vidas você não mudou? A minha é uma delas. Você sabe muito bem disso. Né? Ainda vai ter oportunidade de eu contar a minha história de como que eu virei professor. Quantas pessoas hoje não estão realizando o sonho de ser médicos, advogados, engenheiros? Quantos já não realizaram por ter passado nas suas mãos dentro do vestibular, dentro de uma escola no ensino médio, dentro da sua específica? Então, quantos sonhos não foram realizados e estão sendo realizados na academia? Então, às vezes as coisas acontecem com a gente, mas... E como professor, a gente não tem muita noção desse quantitativo, né? É legal quando a galera aborda a gente na rua, fala e tal, não sei o quê, né? Mas é isso, né? A vida vai fazendo... De repente, aquela sua maior fraqueza se torna sua maior fortaleza. Eu encaro as dificuldades na nossa vida como grandes oportunidades de você crescer. E se você, diante de uma dificuldade, cara, recuar, talvez você esteja perdendo a maior oportunidade da sua vida de se tornar mais forte, né? Então, você é tão forte quanto aquilo que a vida lhe permite viver. Encara, velho. Encara. Você não pode perder para si mesmo. Vambora. Isso é uma coisa que eu, estando perto de você nesses anos todos, né? A gente tá junto. Eu te conheço desde 2010 e a gente trabalha junto desde 2011. Isso é uma coisa que você realmente aplica, cara. O tanto de porrada que você leva e você sai mais forte. É uma coisa muito doida, cara. É isso aí. Tem que levantar. Vambora. A vida tá aí pra ser vivida. Excelente a história. Quanto tempo temos aí, Samuca, ainda? 20 minutos. Tempo. Então, dá pra gente bater papo. Então, professor Luiz Fernando, você teve o baque da AFA, foi pro Objetivo, e do Objetivo, que o Objetivo foi um grande formador de professores, né? Grandes nomes históricos da cidade passaram pelo Objetivo. O Martu, que eu brinco, que é o meu avô, né? Que você é o meu pai na matemática, ele é o seu pai, o Martu é meu avô. Ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas eu ainda vou, com certeza. A figura do Mauro Martuchelli foi muito importante na minha vida, assim. Ele me ajudou bastante. Tanto a crescer na matemática, ele me ajudou muito, assim. Cara, eu me lembro que eu ia pra casa do Martu, assim, domingão de manhã, e ficava tirando dúvida com o cara. Ele tudo super paciente, super solícito, vamos colocar assim, né? Me ajudou bastante ali. E eu acho que é isso. Acho que o que ele fez comigo, eu tento fazer com os outros, né? Então o Aldinho, nosso próximo entrevistado, não é isso? No próximo episódio com ele. E eu podia dar esse spoiler? Foi mal. Spoiler, quem pegou. Aldinho, Marina. Ele foi um dos meus pupilos, né? Marina também, Bogado também, né? Costumo falar assim, a gente também só abre portas, né? A gente só indica caminho, cada um tem que caminhar, né? Algumas pessoas aproveitaram, outras não. E é isso aí. E dessa galera toda, 2 viraram meus sócios, cara, ali. É muito louco, né? Então isso vem o vínculo que cria mesmo, né? Esse vínculo de amizade, de confiança, de respeito. Isso é muito bom. E lá do Objetivo, o Objetivo é uma escola para você, né? Em termos de formação. O Objetivão era, cara, eu me lembro que naquela época tinha, assim, em torno de 13 mil alunos, o Objetivo. O Objetivo era Brasília, né? Era Brasília toda, né? Eu dava aula eu lembro que eu dava aula no 2º ano, né? Eu não conseguia entrar com minha carga cheia em todos os 2º anos. Era impossível de entrar. Então, é muito esquisito isso. Ali foi uma escola muito grande, formadora de muitos professores, né? Eu me lembro que quando eu era só o monitor lá, eu entrava para substituir professores mais do que... assim, praticamente todo dia eu entrava para substituir professor, né? Então, era muito assim, cara, professor tal faltou, vem aqui substituir. Tá, mas o que eu vou dar? Véi, se vira, velho. Entra lá e se vira nos 30. Né? E assim que a gente foi formado, cara. Neguinho te ligando 6h10 da manhã para você entrar às 7h10 da manhã no cursinho. O que eu vou fazer? Nada. Então, ali
criaram mesmo os Monstros Sagrados de Brasília. A gente tem muita referência vinda do Objetivo em Brasília, né? Foi uma grande escola mesmo, foi uma grande escola. E do Objetivo você foi para o Pódio. Exato. Minha trajetória foi essa, né? Então na verdade comecei lá no curso do professor João, né? Solução. Isso, Solução. Então fiquei lá com ele uns 4 anos. Me lembro até que no final ele veio a falecer, né? Por isso que o curso fechou. Ele veio a falecer. Eu me lembro que nos 2 últimos anos eu toquei esse curso sozinho, assim, cara, eu dava aula de matemática, de português, de história, de geografia. Eu só não pegava redação, né? Que ninguém merece ficar corrigindo redação. Né, porque corrigir redação não tinha jeito. Então, cara, eu dava aula de tudo lá. Aí eu lembro que depois ficou um pouco pesado para mim, porque além disso eu tinha que administrar o curso todo. Então, tratar com pai, tratar com... Tenta imaginar, cara, eu fico olhando assim, é muita gente louca também, né? Eu tinha o quê? Eu tinha 21 anos, cara, quando isso aconteceu. Tinha 21 anos e tinha mais de 60 alunos, tinha por volta de 60 alunos ali, de meninos na 4ª série, 5ª série, prestando concurso colégio militar. Aí o dono do curso fica doente, tem que se afastar. Eu fico quase 2 anos tocando o curso sozinho e a galera ali acreditando, né? Eu fico assim, cara, bem legal de recordar isso aí, assim. Olha, assim, mães meio loucas, assim, eu acho, né? Não, você passava confiança, professor. Mas foi legal que, nessa época, a gente conseguiu colocar o primeiro lugar do concurso colégio militar. André, eu lembro o nome dele, André Luiz, o Andrezinho, cara, foi primeiro lugar lá e a gente investiu pesado no moleque. O moleque era muito bom, claro, o moleque era muito bom, né? A gente investiu pesado nele. E aí foi isso, foi um case de sucesso, assim. Eu poderia ter continuado nesse ramo do colégio militar, mas aí o Objetivo começou a me demandar muito, né? E o Objetivo começou a pagar muito, né? Na época o Objetivo era o supra-sumo, né? Trabalhar no Objetivo era consagração. Ele me deu até um cargo de coordenação lá, para eu coordenar a turma do ITA, eu me lembro. Foi assim que eu tive que sair mesmo, né? Então, do Solução? Não, do Objetivo. Do Objetivo. Quando você foi pro Pódio. Isso, né? Entendi, que você tava falando. Aí ele me deu uma coordenação lá. Eu lembro até que depois, no final, a coordenação não saiu, porque deu uns problemas internos lá, mas o Objetivo bancou o salário, né? E aí eu fui chamado para ir pro Pódio, né? Entrei no Pódio com 6 meses de existência. Eu via no Pódio, assim, muita coisa que eu acreditava que era importante como educação. Os donos, Ismael e Marlise lá, cara, me ajudaram demais, mas me ajudaram muito mesmo. Tenho muito a agradecer a eles. Aprendi muito ali no Pódio, muito mesmo. Virei um braço direito lá do pessoal, né? A gente criou, vamos falar assim, eu participei da criação do pré-vestibular, da criação da turma Itaime, né? Da criação do grande diferencial que eles fazem até hoje lá, que seria os estudos dirigidos, né? Bem legal. Acho que até hoje eles fazem isso lá. Fez muitos amigos, né, professor? Muitos mesmo. Ismael e Marlise viraram meus padrinhos de casamento e eu padrinho de casamento deles, né? Me lembro que Ismael e Marlise decidiram se casar depois que eu falei que eu ia casar. Eles falaram. Eu não sabia dessa história. É uma coisa legal, assim. A gente foi ao cartório sozinhos, assim, só a gente, assim. Foi bem legal, assim. Foi bem emocionante. Uhum. E a gente fez lua de mel juntos. Eles vieram comigo, gente. Então, foi um vínculo de amizade muito grande, assim. Sinto muita saudade deles, assim, da amizade deles. Infelizmente, nos últimos tempos, assim, a gente teve que nossas vidas rumaram para caminhos diferentes. A gente teve que vamos falar assim, se distanciar, exato. Né? E aí, participei do Pódio lá. Cara, foi muito legal mesmo, uma escola muito boa. Depois eu também comecei no Dinotos, né? No Dinotos eu comecei no Dinotos com, acho que 2 anos depois da existência do Dinotos, né? Eles me convidaram para dar aula lá. Então eu fui pro Dinotos também. E acabou que o Dinotos, sei lá, a vida rumou diversos assuntos ali, não queria entrar em detalhes sobre isso, mas eu acabei me distanciando do Pódio, me aproximando mais do Dinotos, né? Foi no Dinotos que eu conheci o Aldo, foi no Dinotos que a gente se conheceu, né?
E o Caetano, exatamente, né? Que é a grande base hoje da Academia das Específicas, né? Acho que foi isso. Fui o primeiro professor do Dinotus a dar aula lá no COC, né? Você foi o primeiro aí? Eu fui o primeiro, né? Eu lembro que teve a fusão do Dinotus teve a fusão do Dinotus com o Rede COC, né? Eu fui o primeiro professor que eu finalizei o ano anterior. Então tinha um professor de matemática que eu acho que era um dos diretores, que daí ele se afastou e eu precisei cobrir o lugar deles. Então eu finalizei o quarto bimestre, foi finalizado por mim, um ano antes do Dinotus realmente, efetivamente, ir pro SEB, né? Uhum. Então isso foi interessante ali também. E foi para lá que você levou a específica de matemática. Exatamente. Foi o primeiro, de onde surgiu a academia, né? Exatamente. Aí a específica saiu do objetivo, o Martu já não tinha mais específica no objetivo, e eu levei a específica de lá para o Dinotus, né? E a específica de matemática foi um embriãozinho lá para startar a Academia das Específicas, né? E já que é o primeiro episódio do podcast acadêmico, como é que é a sua versão de como surgiu a academia? Como surgiu a academia? Mais 40 minutos, Samuel? Temos aí? Não, né? Essa história é boa. Essa história é boa. O Kenton já tá ali. Bom, Vambora. a academia ela surgiu de uma insatisfação, né? Uma insatisfação que eu tinha onde eu estava trabalhando, onde ela estava, de eu não poder fazer com os meus alunos aquilo que eu achava que seria importante fazer nesse momento de pré-vestibular, né? Ter esse carinho, essa proximidade. Então, muita coisa estava sendo polida pelo lugar onde a específica estava naquele momento. E aí o Aldo, naquele momento, ele era meu parceiro da específica, né? Ele falou, cara, vamos tirar a específica daqui, velho. Falei, Aldinho, cara, é muito caro, velho. Não dá não. Ah, aqui tá ruim, mas tá bom, né? Não, velho, não. E o cara botou pilha. Falei, cara, pra gente sair daqui, a gente precisava de ter gente que comprasse a ideia e fosse com a gente. E aí o Aldinho já tava costurando com o Caetano. Caetano, vamos abrir uma específica de humanidades? Aí o Caetano, bora. E aí ele começou a costurar. Aí chamou o cara de física. Aí depois ele falou, Luiz, já tem física, humanidades e matemática. Bora? Falei, não, Aldo, velho, não dá, cara. Vamos fazer conta? Aí a gente decidiu ir para um bar. Fazer contas. Com um cara que não sabe tabuada. Fazer contas para ver a viabilidade do negócio. Todas as ferramentas para dar certo. Aí tava eu, Aldo, 2 professores de matemática, e o Caetano, o sonhador. A minha primeira pergunta pro Aldo vai ser se ele sabe tabuada. A tabuada voltando aí. E aí, depois de beber lá tantos chopps, eu não me lembro exatamente quanto, a gente chegou no número que o Caetano falou o seguinte, cara, como é que ninguém nunca pensou nisso? Isso aqui tá excelente, velho. Aí a gente decidiu abrir a academia. Só que depois que a gente decidiu abrir a academia, depois que eu falei, cara, deixa eu rever essas contas, aí eu fui rever as contas sóbrio. Depois dela aberta. É importante que a sobriedade veio depois do negócio funcionando, tá bom? Aí, não. Na verdade, não tinha sido aberta, não. Na verdade, eu fui ver as contas. Aí o que a gente fez? A gente tinha colocado o seguinte, que os meus custos eram mensais. E aí eu peguei as receitas, o quanto que ia entrar, e eu coloquei ela como mensal também. Eu falei, cara, olha essa receita, olha esse custo. Caraca, você tá sobrando grana pra caramba. Aí o Caetano iluminou e falou, cara, por que ninguém nunca fez isso, né? Mas lá pra frente eu fui ver, cara, que na verdade aquela receita que eu tava falando que era mensal, ela na verdade era semestral. O custo, né? A receita que entrar. Ela seria, ao invés dela ser... Então, ou seja, eu não teria aquela grana todo mês. Eu teria aquela grana entrando no semestre. Só que depois que a gente descobriu isso, cara, já estava tão engatado, já tinha botado grana, já tinha feito um monte de coisa. Eu falei, velho...
Foguete A não gente tem só ré, vai né? ficar 2 anos no vermelho, mas depois a gente consegue. E lembra da pergunta do Caetano, né? Por que ninguém nunca abriu isso? Agora eles entenderam. E o mais provável seria, se a gente tivesse feito a conta certa, a academia não teria existido. Obrigado, professor, por não saber tabuada. Não teria existido. Tem muitos médicos se formando hoje que agradecem muito o seu erro de conta, professor. E o mais engraçado foi que o primeiro ano da academia ela já se pagou. A gente não ficou nem um ano em vermelho, né? A gente ficou um ano em vermelho e depois com outros acontecimentos, né? Mas ela já começou assim, cara, sucesso absoluto. Velho. Ela foi viável no primeiro ano. No primeiro ano foi viável, no segundo ano a gente já fez ampliação, a galera já estava vindo, já não estava dando conta de fazer. Aí depois veio, né, uma quebra de sócio, depois veio uma pandemia. Teve a mudança de lugar, né? Teve Mudança que trocar de lugar, a gente teve que mudar de lugar assim, de uma hora para outra ali, que foi isso que deu uma balançada. Mas, cara, estamos firme e forte hoje. Firme e forte, cara. A gente talvez esteja começando a viver o melhor momento assim da academia em termos empresariais, né? De estrutura, de ambiente, de equipe. A gente está vivendo um momento realmente muito... O ano da pandemia foi o ano que a gente estourou, lembra, professor? O ano da pandemia a gente lotou tudo, que tava com 100% da capacidade. Samuel tava com a gente, né, Samuca? Samuca tava lá, e aí a pandemia estourou a gente. Lotamos a academia, velho. Aí veio a pandemia, 60% de cancelamentos. Fomos para 40% da operação. Foi punk, velho. Foi 2020 punk. isso, 2021 decreto podendo só ter metade dos alunos em sala. 2021 com 50% da capacidade apenas. E a gente optou, né? Porque muitos cursos optaram por fazer rodízio. Semana A, semana B, os alunos ficam... Uma semana está em casa, outra semana presencial. A gente optou por que todo mundo pudesse ir presencialmente, ainda que a gente tivesse as transmissões, mas para que não tivesse a obrigatoriedade de estar em casa. Porque a gente sempre... Nossas decisões sempre são pautadas no que é melhor para o aluno, né? Na qualidade desse momento que o aluno precisa, né? Então, optamos por isso. Optamos por não fazer o revezamento, não termos 100% da nossa capacidade. Optamos por operar por mais um ano em 50%, né? E eu acho que foi, inclusive, uma opção... acertada. Né? Os resultados, inclusive, mostraram isso quando a gente teve primeiro e segundo lugar geral na ESCS, né? Foi exatamente nesse momento, né? Foi exatamente nesse ano. A gente conseguiu dar maior foco, maior atenção, não diminuiu a qualidade mesmo no online, né? E tá aí, cara. E depois agora tá aí. Ano passado foi um sucesso. Não chegamos a 100%, mas chegamos a 80% da nossa capacidade. A gente estava indo muito bem de matrícula e veio a Omicron, né? Teve um decreto logo no início do ano, a gente fazendo matrícula, a gente tendo a campanha funcionando, e aí teve o decreto, foi até quando eu estava viajando, que eu fui para o Canadá, que teve decreto, fechou tudo lá, aqui em Brasília fechou tudo também. E aí foi quando a gente reduziu o número de matrículas, e foi inclusive bom pro que a gente fez esse ano, cara. A gente fez um ano muito, muito coeso. Tô feliz, tô satisfeito. Minha trajetória olhando para trás aqui foi bom, né? Passar por isso aqui foi legal, curti. Passar por esses rememorandos todos, né? E ver onde que a gente está chegando hoje, cara. Hoje eu tô muito feliz de estar onde a gente está, né? Tô muito feliz da academia, tô muito feliz comigo. Acho que a gente conseguiu galgar, tem história para contar, né? Muita história pra As dificuldades, elas viram histórias para contar, histórias legais para serem contadas, né? Mas eu tô feliz. A história do carro. A história do carro, Quer saber da história do carro? Coloca aqui nos comentários. Tem a história do carro. Do carro ou dos carros, né? Se eu posso adiantar, assim, o Luiz Fernando não pode comprar um carro. Se ele comprar um carro, eu não sei como que... inclusive, o Luiz Fernando, o atual carro dele é uma Duster, que é um carro que vem da Dacia. A Dacia é uma ramificação da Renault, que fica lá no leste europeu, né? É um tanque de guerra.
é o único carro capaz que o Luiz Fernando tem. Ele não tem uma Hammer daqueles do exército americano, porque é muito caro. Aí ele comprou uma Duster para poder sobreviver. Mas já foram 3 carros, já. História de 3 carros. Tinha o do carro, tinha um outro assunto também, que é para um outro podcast, né? Que a gente ia contar para trás aqui, falei algum, mas eu já esqueci qual era o outro assunto do Seria podcast. as porradas recentes, né? Nossa, não, mas as porradas recentes. As porradas recentes também foram fortes, professor. Foram fortes. Mas foi bom. Ó, esse foi o primeiro ano que eu voltei a conseguir fazer algum motivacional dentro de sala de aula, né? Que eu acho que isso era um grande diferencial que eu tinha nas minhas aulas, né? Então, no final do ano ali, a gente fez uma baguncinha com os nossos alunos. Eu consegui falar um pouquinho. Foi bem difícil, mas consegui falar um pouquinho. E esse momento aqui também foi legal, foi prazeroso. Muito bom. Tomara que ano que vem eu consiga voltar, assim, com essa força total. Muito bom esse nosso primeiro episódio. Então, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma pergunta pro nosso próximo convidado. Então, aqui, toda semana, o convidado vai deixar uma pergunta. Que eu já dei até o spoiler, que foi o Aldinho, né? Você já deu o spoiler, mas deixa aí a pergunta pro próximo convidado, professor. Você já pensou na pergunta? Se não, você tem 10 segundos. 10 segundos, vamos lá. 10. 9. 8. Aldinho, amigão, cara, fala pra mim, bicho. Por que você me escolheu pra ser seu parceiro assim, cara? Diga pra mim aí, por favor. Fica essa dica aí, fica essa pergunta minha pra você aí, cara. Tô curioso aí, por que tanta confiança em mim? Eu fico até admirado com isso. Eu também me pergunto, depois de saber essa história de conta do Luiz aqui, por quê? Também quero saber, essa pergunta aí eu tô querendo saber também. Professor Luiz Fernando, foi um prazer tê-lo no nosso primeiro episódio. Não será o último que você vai participar, eu tenho certeza disso. Tomara aí, isso foi idealizado pelo Bogado, né? Essa ideia dos podcasts. Achei delicioso fazer. Gente, eu nunca assisti nenhum, pra você ter noção. É a minha primeira participação, né? Primeira participação. E o primeiro que você vai assistir vai ser o seu, né? O primeiro que eu vou assistir vai ser o meu. Boa. Pouco narcisista. Né? Achei gostoso, mas desejo sorte nessa sua empreitada aí, Bogado. Nossa, professor. Tomara que você consiga aí alcançar os resultados desejados aí, almejados. E é isso, cara. Boa sorte aí, acho que vai dar certo. Valeu, professor. Então, curti. Encerramos aqui, pessoal, o primeiro episódio do podcast acadêmico. Lembrando que a gente vai soltar um episódio por semana. Então, se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho, segue os professores que vierem passando, os convidados nas redes sociais. Ativa o sininho. O Samuca vai colocar mais uma vez aí na tela o meu Instagram, o Instagram da academia, o Instagram do professor Luiz Fernando. Segue a gente. O dele ele não atualiza não, mas segue também. Vai que começando a ter seguidor, ele começa a atualizar. Não faz que nem eu. Beleza? Pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Valeu. Abraços.